E aí, pessoal, beleza? Então, continuando aqui nossa aula sobre Idade Média, vamos falar de alguns outros filósofos da Idade Média que não estão necessariamente na Europa. Vamos falar de dois árabes, né? E um cristão, né? Na verdade, um deles está no Oriente Médio, né? Vai até ficar na Mesopotâmia, e os outros vão estar entre Paris, né? E Sevilha, Córdoba, né? Na Espanha. Bom, quem que é o primeiro? O primeiro justamente é o Avicena, né? É o que está mais distante, né, da Europa. Ele é um cara que é um polimata, né? Ele é autodidata. O que é um polimata? Um cara que faz muita coisa, né? Então, ele é médico, ele é filósofo, ele é matemático, ele é físico, ele faz tudo. Porque não existia exatamente aquela divisão de disciplinas que a gente tem hoje em dia, né? Então, ele é um pouco de tudo. E ainda mais, né? Ele é autodidata. Isso quer dizer que ele aprendeu tudo basicamente sozinho. Obviamente, ensinaram ele como ler, e depois daí ele vai começar a estudar boa parte da sua vida sozinho. E muita coisa que ele escreve é sobre medicina. Ele é um dos fundadores da medicina, né, como uma disciplina de estudo, né? E também ele vai estudar bastante Aristóteles. Mas o que tem a ver um árabe com Aristóteles? Bom, é só a gente pensar que nessa época, mais ou menos ali, século 10, 11, 12, está acontecendo o que a gente chama de renascimento árabe, né? Os árabes estão redescobrindo os textos gregos antigos, né? Como, por exemplo, Aristóteles, e vão utilizar isso para conversar, para discutir a sua própria religião, o seu próprio jeito de vida, né? Mas, antes de tudo, ele, além de ter essa influência aristotélica, ele busca unificar os conhecimentos e também dividi-los para a gente entender melhor. Ele acha que existem três grandes áreas do conhecimento, né? A lógica, né, que vai justamente falar sobre o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que pode ser discutido, o que não pode ser discutido, né? A filosofia teórica, que é do mundo abstrato, obviamente, né? Então a gente vê a física, a matemática, a metafísica, coisas que são boas, né, de se pensar, mas dificilmente você consegue colocá-las além do mundo teórico, além do papel, né? Você não consegue vê-los no dia a dia. E a filosofia prática, né? Aí sim ele acha essa uma filosofia um pouco menos importante, que é a filosofia do dia a dia, né? Da ética, né? Do como viver melhor, porque, bom, ele já está brigando um pouco com religião aqui, ele vai respeitar esse lugar muito da religião, a economia e a política, né? Como se deve governar, como que se deve organizar economicamente as coisas, né? E ainda mais, o que é interessante do Avicena é que ele tem uma teoria da alma racional. Ele acha que o conhecimento, né, ele vem através de Deus, né? O Deus dos muçulmanos, como vocês conhecem, Alá. E Alá, ele é onisciente, né? Ele sabe de tudo, ele tem toda a consciência, né? Então, ele tem toda a inteligência também, né? E ele é o manancial de todo o conhecimento, seja ele filosófico, racional ou não, né? E ele vai comunicar com os seres humanos a partir do quê? A partir da alma, né? A alma que é um componente que ligaria os homens ao plano do divino, né? Essa alma, ela, através da lógica, da razão, ela pode se desenvolver e ter acesso aqui ao conhecimento verdadeiro, tá? Então, é assim que o Avicena, ele pensa como funciona essa sociedade, como funciona, na verdade, como você conhece a vida, né? E quanto mais iluminado, quanto mais filosófico, quanto mais racional você for, mais perto de Alá você está, porque você está desenvolvendo justamente essa sua alma. Bom, outro cara que vem alguns anos depois, né, quase 200 anos depois, é Averroes, né? Averroes, ele já nasce no que a gente chama de Córdoba, sul da Espanha, ele fica ali na região que a gente chama hoje em dia de Andaluzia, e ele também é aristotélico, né? Ele vai justamente usar o pensamento aristotélico para entender a naturalidade da realidade, né? A natureza da realidade, da onde que vem a realidade e como ela se coloca. Bom, ele acha que todas as leis naturais, né, elas existem, só que para existir alguém tem que ter feito essas leis naturais. Ele vai colocar Deus, Alá, né,
como o primeiro causador, aquela pessoa que faz a lei, né? Então, como que a gravidade existe? Existe porque alguém fez essa lei, né? E justamente Alá que vai desenvolver essas leis naturais, não só a gravidade, como qualquer outra lei física do crescimento dos vegetais e por aí vai, né? Então, o Averroes ele já pensa que existe uma grande lei, um grande plano, né, feito pelo divino, e depois as coisas simplesmente vão sendo causadas a partir dessas leis primordiais, né? Então, o Alá, o primeiro causador, né, o primeiro movimentador, né, algo que vem a partir do nada, né, para criar alguma coisa. Na verdade, é você tentar colocar as ideias filosóficas, como por exemplo de Aristóteles, com a ideia, por exemplo, de um Deus que cria tudo, né? Não é um Deus exatamente que só ordena o caos, mas um Deus que vai criar as coisas a partir do nada. Como ele é onipotente, ele também pode fazer isso. Ele acredita que a beatude do ser humano pode ser atingida pela racionalidade. O que é beatude? Se tornar santo. Ele acha que para você ficar mais próximo de Deus, né, e daí ele está conversando um pouco com a Avicena nesse ponto de vista, né, você tem que desenvolver sua racionalidade, porque desenvolver racionalidade você desenvolve conhecimento, e desenvolvendo conhecimento você está mais próximo de Deus. Então, como que você faz para ter uma vida santa, né? A gente pode opor, por exemplo, com a ideia do cristianismo da Idade Média, né? Que é uma vida sem pecado. Ele não está falando exatamente isso, mas ele está falando de viver uma vida racional, né? De viver uma vida que tenha a busca pelo conhecimento, a busca pela racionalidade, porque se aproximar da razão, se aproximar da verdade, né? Uma verdade única, que é a verdade que seria de Alá nesse momento, tá? Então, esse é o grande ponto dele. E por último, né, indo já para a França, a história de Abelardo. Vamos falar um pouco da história de Abelardo. Abelardo, ele é um cara muito polêmico, porque ele é um professor da Idade Média que acaba se apaixonando pela aluna dele, a Heloísa, e eles têm um caso de amor proibido, e ela tem um filho dele, e eles casam escondidos, né? Tem toda uma contextualização histórica importante, mas outra coisa que é mais relevante que isso, né, que os vestibulares pedem muito mais, é a ideia de que, para ele, existe uma relação entre ser cristão e ser racional. Só existe cristianismo através da racionalidade, né? E daí você vê que não é muito distante do que o Averroes vai falar um pouco depois, né? Então, você, para entender, para viver uma vida cristã de verdade, você tem que entender o cristianismo. Só a fé, ela vamos dizer assim, ela é uma coisa insuficiente. É bom ter fé, né? Mas a fé ela só é de verdade quando ela é racional, né? Então, ser cristão é ser racional, né? E ser racional para ele é discernir, ou seja, saber as causas ocultas, né? Então, não adianta só você acreditar cegamente, mas você começar a pensar, utilizar o método racional, a lógica, né? Para entender essas causas ocultas, né? Então, o que eu quis trazer para vocês é que esse pensamento, né, filosófico, aristotélico, também tá rolando aqui na Idade Média, não só, obviamente, na Europa, mas também em outros lugares. Então, a filosofia, ela aos poucos vai se desenvolvendo, e o movimento do helenismo, né, essas tradições filosóficas gregas, né, acaba tocando vários outros lugares. Beleza, gente? Então, até mais, um abraço.